Desfecho de uma história com muitas medidas judiciais e fugas. Dessa última vez, a fuga durou quase um mês. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. No fim da manhã, o presidente Jair Bolsonaro chamou ao Palácio da Alvorada os ministros da Justiça, Sérgio Moro, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Eles discutiram a prisão de Cesare Battisti e como se daria a retirada dele da Bolívia. O plano inicial era o seguinte: policiais federais brasileiros trariam Battisti da Bolívia para o Brasil, de onde ele seguiria para a Itália. Um avião da Polícia Federal chegou a ser deslocado de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Horas depois, o primeiro-ministro da Itália anunciou que Battisti sairia direto da Bolívia para a Itália. No fim da tarde, os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça informaram a mudança de planos, em uma nota conjunta. O terrorista Cesare Battisti retornará diretamente da Bolívia, onde foi preso na madrugada de hoje, para a Itália, onde começará a cumprir imediatamente a pena de prisão. O Brasil ofereceu facilitar o embarque pelo território nacional e, devido à urgência, foi encaminhada uma aeronave da Polícia Federal Brasileira à Bolívia. No entanto, optou-se pelo envio direto do prisioneiro à Itália. O governo brasileiro se congratula com as autoridades bolivianas e italianas e com a Interpol pelo desfecho da operação de prisão e retorno de Battisti à Itália. O importante é que Cesare Battisti responda pelos graves crimes que cometeu. O Brasil contribui assim para que se faça justiça. O presidente Bolsonaro também se manifestou em uma mensagem. Deu parabéns aos responsáveis pela captura de Battisti. Desde a campanha, Bolsonaro se manifestou favoravelmente à extradição de Battisti. Assim que foi eleito, recebeu o embaixador da Itália, Antônio Bernardini, para falar sobre o caso. No fim das contas, por causa das tratativas diretas entre Bolívia e Itália, não houve extradição. Battisti foi preso e a Bolívia determinou a medida chamada saída obrigatória, uma espécie de expulsão porque ele entrou ilegalmente no país. A Bolívia entregou Battisti às autoridades italianas pelos crimes cometidos na Itália. E autoridades brasileiras confirmaram que ele irá agora cumprir a pena prevista na condenação da justiça italiana. É o fim de uma história que começou décadas atrás. Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por 4 assassinatos cometidos na década de 70. Ele fugiu da Itália, viveu na França e chegou ao Brasil em 2004. Aqui, foi preso em 2007, porque a Itália pediu a extradição dele. Mas em janeiro de 2009, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu status de refugiado político a Battisti, contrariando a decisão do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. No fim de 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas deixou a palavra final para o presidente da República. E o então presidente Lula negou a extradição em seu último dia de mandato. Assim, Battisti passou a viver livre no Brasil, mais recentemente numa casa no litoral sul de São Paulo. Ele foi preso no Brasil pela segunda vez em outubro de 2017, por suspeita de evasão de divisas na fronteira do Brasil com a Bolívia. Tentava atravessar para o país vizinho em um táxi boliviano com $6 mil e 1.300 euros em dinheiro vivo. Ele conseguiu sair da prisão por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica. Em abril do ano passado, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça liberou Battisti de usar a tornozeleira. Dias após essa decisão, o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul pediu à Justiça Federal no estado para que Battisti voltasse a ser preso, alegando risco de fuga. A Justiça negou. O governo da Itália pediu extradição novamente ao Brasil em setembro de 2017. Em dezembro passado, o relator no Supremo, o ministro Luiz Fux, revogou uma liminar concedida por ele próprio para que Battisti não fosse extraditado. Afirmou que cabe ao presidente extraditar ou não, porque as decisões políticas não competem ao judiciário. Em seguida, o presidente Michel Temer assinou o decreto determinando que Cesare Battisti fosse extraditado. Mas Battisti não se apresentou às autoridades e sumiu. Dentro do Brasil, assim que a fuga foi constatada, a PF chegou a fazer mais de 30 buscas por Battisti. Em outra frente, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal municiava as autoridades da Bolívia com informações sobre o condenado. Já se suspeitava, então, que ele pudesse ter fugido para o país vizinho. Essas informações ajudaram a polícia boliviana a finalmente prender Battisti, pondo fim a uma fuga que durou quase um mês.
De Roma, a correspondente Ilse Scamparini mostra como a notícia da prisão de Cesare Battisti repercutiu na Itália. A prisão de Cesare Battisti, um dos poucos assuntos que unem todos os partidos políticos italianos, foi comemorada com frases de efeito. Acabou a mamata, disse o ministro do Interior, Matteo Salvini, da Liga. Quantomeno chi sbaglia paga. O primeiro-ministro Giuseppe Conte telefonou ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para agradecê-lo. Conte disse que a colaboração do governo brasileiro foi muito eficaz na captura de Battisti. Líderes da esquerda, como o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi e o ex-premier Paolo Gentiloni, também comemoraram a notícia. Cesare Battisti representa para os italianos a imagem da impunidade. A vida dele na ilegalidade começou como preso comum. Aos 18 anos de idade, foi para a cadeia por roubo. Voltou a ser preso depois por sequestro e agressão a um oficial. Segundo a justiça italiana, Battisti tornou-se terrorista no cárcere de Udine, onde conheceu um dos líderes do grupo Proletários Armados para o Comunismo. Em 1981, foi condenado em primeira instância a 12 anos de prisão por formação de quadrilha. Fugiu do presídio de Frosinone, a 90 quilômetros de Roma. Foi julgado à revelia quando estava foragido e, em 1993, condenado a 2 prisões perpétuas por participação em 4 homicídios. De um marechal, de um açougueiro, de um agente de polícia e de um joalheiro, todos cometidos nos anos de 1970, conhecidos como os anos de chumbo. Um filho do joalheiro, ferido no mesmo atentado que matou o pai em 1979, ficou paralítico aos 15 anos. Hoje, Alberto Torregiani diz que depois de 40 anos, o pai dele vai repousar em paz.